Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora tutora Valéria Cecílio e vou fazer para vocês um feedback da atividade de estudo 1. Me acompanhe. Primeiro exercício. Em estatística, a classificação correta das variáveis contribui para a elaboração dos instrumentos de coleta e das técnicas de análise de dados a serem empregadas. Um pesquisador recebe uma base de dados para realizar análises e tentar compreender melhor o público usuário de determinado aplicativo para dispositivo móvel. Selecione a alternativa que apresenta uma variável qualitativa nominal e uma variável quantitativa contínua. Então, vamos lá. Vou pegar uma caneta azul aqui. Então, primeiro, eu tenho a qualitativa nominal e segundo, quantitativa contínua. Então, vamos avaliar cada um dos itens. No item A, eu tenho cidade em que reside. A cidade em que reside é uma qualitativa, porque é o nome da cidade, nominal, certo? E idade já é uma quantitativa, pois é um número, porém é uma quantitativa contínua, tá? Então, idade quantitativa contínua, por quê? Porque a gente tem que levar em consideração que é uma medida de tempo e que assume valores com casas decimais. Então, a medida é em anos completos. Tá? Então, eu já consigo identificar logo de início que essa é a minha alternativa correta. Vamos passar pelas outras só para a gente validar cada um dos itens. No item B, eu tenho grau de escolaridade. Grau de escolaridade é uma qualitativa ordinária. Já a faixa salarial é uma qualitativa ordinária também, porque eu não tenho salário, eu tenho faixa salarial. Já no item C, a profissão diz respeito a uma qualitativa nominal. Já o número de filhos, quantitativa discreta, porque não tem um filho e meio. Eu tenho um filho, 2 filhos, 3 filhos e assim por diante. A letra D, eu tenho cidade em que reside. É uma qualitativa nominal. Número de filhos, novamente, quantitativa discreta. E daí a profissão, qualitativa nominal e faixa salarial, novamente eu tenho uma qualitativa ordinária. Vamos para o próximo item, então. Próximo exercício diz assim: um grupo de pesquisa em usabilidade de certa universidade fará um estudo com os estudantes sobre a utilização da plataforma de ajuste de matrículas. E, para isso, precisa de certas variáveis para realizar a caracterização desses usuários. Então, veja o que ele coloca. As 4 principais variáveis são, então, eu tenho curso, período, idade e grau de satisfação. Então, isso é bem importante. Com a plataforma, então, é feita uma escala para esses valores. Assinale a alternativa que representa a respectiva classificação correta destas 4 variáveis. Então, vamos para o item A. Qualitativa ordinal. Será que o curso é uma qualitativa ordinal? Ok, né? Então, aqui tá ok. O período é uma quantitativa discreta? Opa, não, o período não é quantitativa, né? Qualitativa. Então, já cancelei o item A. Vamos para o item B. Qualitativa nominal. O curso é qualitativa nominal? Ok. Né? Aqui também, ok. A próxima variável é período. Período é qualitativa ordinal? Ok também, né? Então, tá certo aqui. Período, tá ok. A idade é uma quantitativa discreta? Não, acabamos de ver no exemplo anterior que a idade é uma quantitativa contínua, né? Então, aqui falhou esse item. Então, já não é o item B. Vamos para o item C.
Então, no item C, curso. Curso é qualitativa ordinal? Curso qualitativa ordinal? Curso é o nome do curso só, né? Então, é nominal. Opa, então quer dizer que aqui já começou errado. Então, vamos para a letra D. A D diz assim, que o curso é uma qualitativa nominal. Perfeito. Curso é uma qualitativa nominal. Já o período é uma qualitativa ordinal. Perfeito também, né? Idade é uma quantitativa contínua, também está ok. E o grau de satisfação, que é medido por essa escala, é uma qualitativa ordinal, também perfeito, porque existe uma escala ali padronizada, né? Então, encontramos a nossa alternativa correta, tá? Vamos só iniciar a letra E. Então, a letra E diz assim, ó, qualitativa nominal. O curso é uma qualitativa nominal? Também perfeito. O período é uma quantitativa discreta? Opa, errado, né? Então, a gente sabe que o período é uma qualitativa, né? Então, ok, fechamos esta questão. Letra D, no meu caso, do meu exercício, está correta. Vamos para a próxima, então. Na próxima, veja que ele já apresenta para a gente dois gráficos. Então, o que ele diz? A interseção de representações gráficas permite comparar distribuições e estabelecer conclusões ou, ao menos, hipóteses acerca de diferentes conjuntos. Observe o gráfico das duas distribuições. Então, eu tenho uma distribuição A e uma distribuição B. O que ele pede? Com base nas interpretações dos gráficos da figura apresentada, analise, ou melhor, assinale a alternativa correta. Então, o que ele diz sobre as alternativas? Veja que ele está falando de média e de desvio padrão. Então, antes de tentar identificar se está certo ou se está errado, eu tenho que perceber, eu tenho que parar para refletir e definir o que é média, o que é distribuição, o que é de desvio padrão, num conceito gráfico, né? Então, se a gente pensar em termos gráficos, nós vimos ali que a média, ela equilibra o gráfico, né? É como se tivesse uma balança e equilibrasse um pouco para cada lado. Então, dentro desse conceito de equilíbrio do gráfico, se a gente imaginar que tanto o gráfico em vermelho quanto em azul são simétricos, então observe que eu poderia dizer aqui, ó, que eu tenho a média de A aqui, nesse ponto. Tá? E daí a média de B, seguindo o mesmo raciocínio, o gráfico aqui também é simétrico, vou pôr aqui os itens aqui para pôr a média de B nessa questão. Tá? Então, eu localizei a média de ambos os gráficos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pensar sobre a questão do desvio padrão. O que eu sei do desvio padrão? Eu sei que quanto mais concentrados são os pontos do gráfico, menor é a dispersão desses dados. Quanto mais espalhados eles estiverem, maior a dispersão. Observe que o gráfico B, os pontos estão mais concentrados, né? E no gráfico A, os pontos estão mais dispersos, ou seja, há uma abertura maior na concavidade desse gráfico. Eles estão mais espalhados. Então, eu posso concluir que o desvio padrão relativo ao gráfico da distribuição ao qual é chamada de A, ela tem um desvio padrão muito maior do que o B, porque o B os pontos estão concentrados. Então, nós chegamos a essa situação. Sabemos onde estão posicionadas as médias de ambos os gráficos e entendemos que o desvio padrão, né, do gráfico A é muito maior do que do gráfico B, porque o desvio padrão está associado à dispersão dos dados. E como o gráfico A ele é mais aberto, os dados estão mais espalhados,
indica que a dispersão é maior, ou seja, o desvio padrão é maior, tá? Então, vamos ler as alternativas. Então, no item A, diz assim, A tem maior média. A tem maior média, perfeito, tá mais à direita o valor, né? Então, aqui tá ok. Aí, A tem menor desvio padrão do que B. A tem menor desvio padrão do que B. Isso não é verdade, é falso essa parte aqui, né? Por que é falsa essa parte? Porque o gráfico de A, ele é mais espalhado, então o desvio padrão, ele é maior. No item B, B tem menor média. Tá correto? Tá. M de B, que é a média de B, vem antes da média de A, então tá correto. Aí eu posso concluir aqui que B tem menor média. E B tem menor desvio padrão do que A. B tem menor desvio padrão do que A. Ok, ó, foi o que a gente acabou de discutir, né? Então, o que a gente tem? Que o item B aqui representa a nossa alternativa correta. Mas vamos continuar avaliando os outros, né? No item C, B tem maior desvio padrão do que A. Então, eu já sei que isso aqui é falso, tá? Como que eu estou colocando falso? Por letra F, né? Então, B tem maior desvio padrão do que A. Se essa primeira parte já é falso, não me interessa o restante, mas se eu quiser ler, ó, B tem maior média do que A. B tem maior média do que A? Também não. Falso também. Na letra D, B tem maior desvio padrão do que A. Opa, isso é falso. Acabamos de discutir isso. A tem maior média do que B. A tem maior média do que B. Isso é verdade, né? Porém, como falhou a primeira, já não pode ser a nossa alternativa. A tem maior desvio padrão do que B. Verdadeiro, né? Então, aqui, ok. Aqui ficou ruim de eu escrever, mas enfim, esse itemzinho aqui, A tem maior desvio padrão do que B, é verdadeiro. Então, ok. B tem maior média do que A. Opa, mas B não tem maior média do que A. A gente acabou de ver que a média de B vem antes dentro na questão da reta dos números reais, né? Então, eu digo que é falso. Logo, nossa alternativa verdadeira é, a única alternativa verdadeira é a letra B. Então, vamos para o nosso próximo exercício. Diz assim, ó. Em uma equipe de desenvolvimento, a idade média dos supervisores é 38 anos, dos analistas 26, dos programadores 22 e dos auxiliares 19. Tá? Então, ele me dá essas informações. Sabendo que na equipe há 7 auxiliares, 5 programadores, 4 analistas e 2 supervisores, qual a idade média da equipe, né? Então, qual a idade média da equipe? Fiz uma tabelinha aqui para a gente visualizar melhor essa resolução dos exercícios, né? Então, aqui, essa resolução deste item. Então, aqui eu tenho a função, tenho 4 funções, né? Supervisor, analista, programador e auxiliar. Depois eu tenho a média para cada um deles e depois eu tenho a quantidade, ou seja, a frequência, tá? Então, tem a frequência aqui associada. Bom, aí, o que eu quero? Eu quero qual a média da equipe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ponderar isso, porque o supervisor tem uma frequência igual a 2, o analista igual a 4. Então, eu vou fazer 38 vezes 2, que resulta em 76. 26 vezes 4, resultando em 104. 22 vezes 5, resultando em 110, 19 vezes 7, que resulta em 133. Bom, então agora que eu já ponderei isso com relação à frequência, então eu tenho o somatório que me dá 423 e esse valor eu vou dividir pela soma dessas frequências, ou seja, por 18, né? Então, eu tenho 423 dividido por 18, que vai dar 23,5. 23,5 é o item D
da minha sequência ali de opções, ok? Vamos para o próximo, então. O próximo exercício, ele volta a falar sobre média, mediana e moda. Então, me acompanhe. Média, mediana e moda estão entre as medidas mais usadas em análises estatísticas, contribuindo para o estudo de assimetria do conjunto, entre outras aplicações. E a questão diz assim: uma associação de proteção ao consumidor recebe reclamações de usuários de sites de compras via internet. Em relação ao último mês, foram observadas várias reclamações e um analista elaborou uma tabela com 30 sites. Então, tem uma tabela com 30 sites com maior volume de vendas. A distribuição é apresentada na tabela a seguir. Obtenha média, mediana e moda e assinale a alternativa correta. Então, para que eu possa dizer que a média é menor que a mediana, que é menor que a moda e assim por diante, é necessário eu calcular esses valores. Então, o que nós vamos fazer? Vamos tomar essas situações que eu tenho nessa tabela, por exemplo, eu só tenho um site que não teve reclamações, uma reclamação ocorreram em 2 sites, 2 reclamações ocorreram em 4 sites e assim sucessivamente. Vou melhorar isso numa tabela. Então, eu coloco as reclamações, os sites, né, que vai te dizer aqui a frequência com que essas reclamações apareceram. Para o cálculo da média, eu vou ter um exercício semelhante ao anterior. Então, o que eu tenho? Eu vou ter que calcular como essas frequências aparecem de forma diferenciadas, eu vou ter que fazer cada um vezes o valor, ó, 0 vezes 1, 1 vezes 2, 2 vezes 4, 3 vezes 5, 4 vezes 7, 5 vezes 8, 6 vezes 3, resultando nesta coluna. Para o cálculo da média, então, ficou bem tranquilo, né? Então, a média... Deixa eu ver se eu escrevo aqui direito. A média, ela é igual a quanto? Ela é igual ao 111 dividido por 30. 111 dividido por 30. E isso vai resultar no 3,7. Ok? Então, tá aqui já tabelado esse valor para mim. A mediana. Então, a mediana, como que eu encontrei esse valor 4 que está anotado na tabela, né? Então, para o cálculo da mediana, eu preciso calcular aqui a frequência acumulada, porque eu preciso identificar a posição do meio. A mediana divide os dados em 50% e 50%. Então, quantas informações eu tenho aqui? Eu tenho 30. Então, 30 dividido por 2 dá 15. Isso significa que o elemento mediano está entre o 15 e o 16, está no meinho, certo? Está bem no meio do conjunto de dados, entre a 15ª e a 16ª posição. Mas onde fica isso? Vou olhar na frequência acumulada. Então, se eu observar aqui 15ª, 16ª, até aqui, ó, eu tenho 12 informações nos dados, né? 12 informações entrando aqui. Eu vou ter a 15ª e 16ª nesta posição, porque aqui acumula 19 entradas. Então, significa que o elemento mediano está posicionado nesta linha. Mas quem que é esse? A mediana é 19? Não, eu tenho que a posição do elemento mediano está nessa linha. Então, eu vou lá e vou verificar o número de reclamações. Então, eu tenho o número de reclamações igual a 4 nessa linha. Então, eu tenho aqui a mediana igual a 4. E a moda é o mais simples, só da gente bater o olho, a gente identifica a moda, porque o que define a moda é o número que aparece com maior frequência. Qual é o número que se repete mais? Então, eu vou olhar na coluna da frequência, então vou mudar a cor aqui para a gente observar, eu vou olhar na coluna da frequência
qual aparece com maior intensidade, aquele número que mais aparece. Opa, aqui, ó, o maior número dessa coluna é o 8. Porém, a moda não é 8, é o número que aparece 8 vezes. Qual que é? 5. Então, eu tenho 5 reclamações, né? Então, 5 reclamações estão associadas a 8 sites. Então, 8 sites reclamaram 5 vezes. Então, a moda é igual a 5. Tá ok? E daí, então, a gente observa que a resposta A para o nosso exercício está correta. Ou seja, a mediana, que é 4, é menor do que a moda, que é 5, mas maior do que a média, que é 3,5. Tá? Então, fechamos aí o feedback da nossa atividade de estudo 1. Tenham um bom estudo e um ótimo final de semana.